Olá, meu nome é Lucas Anhesini, sou biólogo com doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Michigan. Atualmente, sou professor da Universidade Federal de Alagoas. Nesse vídeo, vamos mostrar basicamente como ocorrem os dois principais métodos utilizados atualmente para o diagnóstico da doença COVID-19. Um deles é o chamado teste rápido, e você já deve ter ouvido falar dele. O teste rápido é muito importante para o diagnóstico e para o controle epidemiológico. Esse teste não detecta o vírus SARS-CoV-2, o causador da COVID-19. Ao invés disso, ele detecta os anticorpos que são produzidos pelo nosso sistema imunológico em resposta a uma infecção pelo novo coronavírus. A vantagem desse teste é que ele é mais barato e pode ser realizado em 15 minutos nas unidades de saúde, nos laboratórios de diagnósticos e até mesmo nas farmácias. Ele utiliza apenas algumas gotinhas de sangue colhidas do dedo indicador do paciente. O teste rápido se baseia na detecção de anticorpos produzidos contra o novo coronavírus, também chamados de imunoglobulinas. A sensibilidade do teste depende de quando ocorreu a infecção do paciente testado. O teste começa a apresentar uma boa sensibilidade a partir de 7 a 10 dias do início do aparecimento dos sintomas, tendo uma ótima sensibilidade em torno de 15 dias do início dos sintomas. A maioria dos testes rápidos disponíveis para o novo coronavírus detectam dois tipos de anticorpos, que são as imunoglobulinas IgMs e as IgGs. Os anticorpos IgM são produzidos inicialmente pelo nosso sistema imunológico, enquanto os anticorpos IgG levam um pouco mais de tempo para serem produzidos. Eles são responsáveis pela imunidade de longo prazo. Para a realização dos testes, algumas gotinhas do sangue do paciente são colocadas em um cassete, e se os anticorpos para o novo coronavírus estiverem presentes, veremos os resultados em 10 minutos. O resultado pode ser negativo ou positivo para os anticorpos IgM, IgG ou ambos. Com base nas informações do teste rápido, as autoridades de saúde podem ter uma melhor noção do padrão epidemiológico da doença naquela região. Assim, é possível serem definidas medidas de isolamento ou de retorno das atividades não essenciais, bem como aumentar o número de leitos e respiradores nos hospitais dos locais onde a curva de crescimento dos casos está aumentando. Agora que entendemos como funciona o teste rápido, vamos falar um pouco sobre os testes moleculares. Esses testes utilizam a técnica de RT-PCR em tempo real. Esse teste é bastante sensível, sendo capaz de detectar a presença de pequenas quantidades de vírus na amostra de pacientes que apresentam quadro clínico suspeito para o novo coronavírus. Ele é bastante eficiente nos primeiros 15 dias do início dos sintomas. Para a realização desse teste, o profissional de saúde utiliza um suave para a coleta de amostras da região nasofaríngea e da garganta do paciente. Esse suave é então colocado em um tubo com a identificação do paciente e encaminhado para os laboratórios de referência e para as universidades, que também estão auxiliando no diagnóstico da COVID-19. É importante lembrarmos que os coronavírus possuem um genoma de RNA, e é esse RNA viral que será o alvo do método diagnóstico por RT-PCR em tempo real. A primeira etapa do processo consiste então na extração desse RNA viral. Na reação de RT-PCR em tempo real, são utilizados o RNA extraído da amostra do paciente e reagentes específicos para a detecção de alvos no material genético do novo coronavírus. As reações são realizadas em um aparelho chamado termociclador para PCR em tempo real. Nessas reações, uma enzima chamada transcriptase reversa sintetiza uma cadeia de DNA complementar ao RNA viral. Esse cDNA é então utilizado como molde em consecutivas reações de amplificação do DNA, utilizando sondas que detectam regiões específicas do genoma viral. A amplificação exponencial do material genético ali presente é detectada a cada ciclo pelo aparelho, gerando curvas de amplificação. Essas curvas de amplificação agora podem ser analisadas para determinar se o vírus estava presente naquela amostra coletada daqueles pacientes. Como vimos nesse vídeo, há dois testes principais sendo empregados no Brasil e no mundo para o diagnóstico da COVID-19. O primeiro é o teste rápido, capaz de detectar os anticorpos
produzidos pelo nosso corpo em resposta a uma infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. A vantagem desse teste é que ele pode ser realizado em minutos, sem a necessidade de equipamentos e treinamento em técnicas de biologia molecular. Ele deve ser realizado pelo menos 7 dias após o início dos sintomas. Do outro lado, estão os testes moleculares de diagnóstico da Covid-19. Esses testes detectam o vírus a partir de amostras coletadas das vias aéreas dos pacientes. Esse teste, no entanto, por se basear na detecção do RNA viral do novo coronavírus, depende de equipamentos específicos e treinamento qualificado em biologia molecular. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento é: quando devo fazer o teste rápido e quando devo fazer o teste de RT-PCR em tempo real? O teste de RT-PCR é muito eficiente nos primeiros 15 dias do aparecimento dos sintomas. Já o teste rápido pode ser feito apenas depois do 7º dia do aparecimento dos sintomas. O teste rápido pode ser feito mesmo em pessoas que tiveram contato com o vírus e foram assintomáticas, meses depois inclusive. Isso se deve ao fato que o sistema imunológico dessas pessoas produziu os anticorpos contra o vírus e o teste rápido vai detectar esses anticorpos. O teste rápido deve ser realizado pelos governos e pelas autoridades de saúde na população geral, utilizando métodos de amostragem. Essa análise nos dará uma ideia do percentual de pessoas que já tiveram contato com o novo coronavírus. Tal informação é essencial para assim planejarmos de maneira segura as medidas que permitam a volta da população às atividades não essenciais, de comércio e serviços em geral. Se na sua cidade estiver acontecendo um inquérito epidemiológico, agentes de saúde vão até domicílios sorteados e aplicarão um questionário de saúde e o teste rápido. Se você for sorteado, não hesite em participar, pois estará ajudando sua cidade a tomar decisões importantes de combate à pandemia. E além disso, você também saberá se já desenvolveu anticorpos contra o novo coronavírus. Até o momento, as pesquisas indicam que os anticorpos que neutralizam a infecção do novo coronavírus decaem a níveis muito baixos dentro de alguns meses. Dessa forma, ainda não sabemos se uma pessoa que já foi infectada pelo SARS-CoV-2 está totalmente protegida contra uma nova infecção. Além disso, não existem ainda tratamentos farmacológicos eficazes contra a Covid-19, e as vacinas que estão em desenvolvimento não alcançaram os testes finais de eficiência, ou seja, não sabemos se elas irão sensibilizar nosso organismo a produzir os anticorpos protetores contra o vírus SARS-CoV-2. Sendo assim, as medidas mais eficazes para se proteger da Covid-19 e suas complicações são o distanciamento social, o uso permanente de máscaras sempre que estiver fora de sua casa e a higienização frequente das mãos. Evite aglomerações e sempre que puder, fique em casa. Com a colaboração de todos, vamos superar mais esse desafio.